Informação, opinião, credibilidade. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Prevenção, primeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação, com o bombeiro instrutor Renato Firmino. 8h15 aqui nos estúdios da Jovem Pan Sorocaba, o bombeiro civil, instrutor, professor aí de combate a incêndio, de primeiros socorros, de prevenção, Renato Firmino. Bom dia, Firmino. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kiko. Bom dia. Bom dia a todos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Um prazer estar aqui novamente na Rádio Jovem Pan para orientar as pessoas aí sobre prevenção, e hoje nós falaremos sobre combate a incêndio, né? Pois é, continuando o nosso papo da semana passada, né, Firmino, quando você colocou as situações em que haveria necessidade de uma evacuação, justamente aí com focos de incêndio. Agora, nesse momento, você vai explicar quais são os principais extintores e para que cada um deles serve, né, no combate a chamas, combate a fogo com materiais perigosos, enfim. Você que é o expert no assunto, você que vai nos orientar. Vamos lá, Gustavo. Na semana passada nós orientamos sobre o que é fogo, também o incêndio, quando acontece, a sua propagação, e que nós temos que tudo pega fogo, Gustavo. Então nós temos os materiais combustíveis sólidos, os líquidos e os gasosos. Foram divididos em classes de incêndio. Então, a pessoa que tem no seu comércio, tem na empresa, né, um extintor de incêndio, o extintor de incêndio é para fazer combate de pequenos focos de incêndio. É um equipamento portátil para fazer o combate de pequenos focos de incêndio. É para o princípio de incêndio. Já quando não é princípio de incêndio, que é um incêndio de grande proporção, já se usa o hidrante. Aí é quando uma empresa tem uma reserva de incêndio, né, que o bombeiro, quando uma vistoria, ele precisa ter essa certa reserva de incêndio, conforme o dimensionamento da empresa, o tamanho da empresa, os hidrantes, sprinklers, que são chuveiros de resposta automática, né, conforme a ocupação da empresa. Então, o extintor de incêndio é um equipamento portátil para fazer o uso de pequenos focos de incêndio. Mas por isso a pessoa precisa conhecer o que está queimando, para saber a classe de incêndio que enquadra aquele material que está queimando, para fazer o uso correto do extintor. Pois sérias consequências poderão acontecer quando empregado inadequadamente. Firmino, a gente vai fazer uma pausa rapidamente. O Marcos Alves está pedindo passagem para o trânsito. Vamos falar com o Marcos Alves e a gente continua a nossa conversa. Ótimo. Sobre os incêndios. Marcos, bom dia, com você aí. Bom dia, Gustavo, bombeiro Firmino. Voltamos a falar ao vivo da rodovia Raposo Tavares. Agora nós estamos aqui na altura do KM 92. Trânsito bastante lento por conta dos veículos de carga pesada. Também nós estamos aqui num trecho de desaceleração, ou seja, o motorista já encontra lentidão a partir do KM 94 na Expressa. Para quem vem pela marginal da rodovia Raposo Tavares, consegue chegar até a cidade universitária com mais facilidade e também passando por esse ponto aqui sem maiores problemas, ok? Para quem está na Expressa, a partir do 94 já encontra lentidão na pista. Informações do trânsito no oferecimento de Canorte, Trabet, baterias líder até no nome, City Mais Sorocaba e também Japauto Honda. Marcos Alves para o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Jovem Pan Sorocaba. Obrigado, Marcos Alves, sempre atento aí com as informações do trânsito aí, começo de semana sempre complicado na cidade de Sorocaba. Voltando agora ao estúdio, Firmino está falando sobre o combate ao incêndio, né? E sobre os melhores equipamentos para se fazer o primeiro combate, na verdade, o uso dos extintores. Firmino, quais são os tipos de extintores que nós temos, por exemplo, num comércio, numa residência, e que são os extintores que farão aí o primeiro combate ao início do incêndio? Sim, nós temos vários agentes extintores, Gustavo, né? Lembrando que quando inicia-se um incêndio,
né? Quando ocorre uma situação de um princípio de incêndio, nunca deixe de chamar o apoio de emergência do Corpo de Bombeiros. 193, ou seja, isso. 193 é um número que você tem que ter de cabeça, né? Precisamos ter, né? Esses ramais úteis, né? Esses telefones Sim. úteis, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193. SAMU 92, 192, né? Então, há necessidade sim, qualquer situação de emergência, né? Com fogo, façam o contato com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, Disque 193, oriente lá os atendentes quando eles vão orientar vocês até a chegada da equipe de emergência, passe todas as informações necessárias, né? Então, no princípio de incêndio, nós temos alguns agentes extintores, né? Que são instalados aí nos comércios, nas empresas. Então, antes de fazer o combate, precisamos saber qual é o material que está queimando. Então nós temos classe de incêndio, que são elas, a classe A de incêndio. Então todos os extintores possuem rótulos de identificação, mostrando qual é o agente extintor, qual é o tipo daquele extintor que está ali dentro, o agente extintor, qual a classe de incêndio que ele atende. Então muitos deixam de ler, muitos não fazem isso daí, de olhar o rótulo, ver se o extintor está pressurizado antes, que tem um manômetro, que o ponteiro precisa estar no verde. Se estiver no vermelho, está despressurizado. Os extintores... Ou seja, no vermelho não vai funcionar, Não vai funcionar. Ele pode ter uma certa carga lá dentro, pode ter água, pode ter pó químico seco, porém ele não tem a pressão, né? O nitrogênio para expulsar esse agente extintor para fora, né? Pois vazou. Então precisamos antes saber se eles estão em perfeitas condições de uso. A classe A de incêndio caracteriza material combustível sólido. A classe A de incêndio tem a sua simbologia, que é um triângulo na cor verde. Quem observar agora, a partir de hoje, aí um extintor, seu rótulo, vai ver que a classe A de incêndio faz o combate para materiais combustíveis sólidos. Madeira, papel, tecido, plástico, borracha e outros. A classe B de incêndio caracteriza incêndio em líquidos inflamáveis. Então observa lá antes, é um líquido inflamável, verifica se no extintor, ali o seu rótulo, ele atende essa classe de incêndio. A classe C de incêndio caracteriza materiais elétricos e energizados. Por isso, tomem cuidado. Nem todo material que nós desligamos o seu circuito elétrico, ele passa a ficar 100% sem energia. Como um computador, né? Um notebook, um televisor que pode ter um capacitor, pode ter uma bateria que segura uma certa carga ainda. Que a pessoa, caso pegue um extintor de água pensando que desligando a energia vai acabar a energia, ele pode sofrer uma descarga elétrica. Então, cuidado. Então, a classe C de incêndio, ela caracteriza material elétrico e energizados. A classe D de incêndio, D, ela caracteriza materiais pirofóricos, sejam eles metais combustíveis, zinco, magnésio, carbonato de potássio, chumbo, são materiais que em contato com a água ele reage de forma violenta, Gustavo. Então não podemos jogar água no material quando está queimando o material pirofórico. Ele reage violentamente. Fazer uma pergunta hipotética, um barril de pólvora, por exemplo, se você jogar água... Aí ele é pirotécnico. É pirotécnico. É diferente do pirofórico. Ah, ok. Aí é resfriamento, aí ele não vai queimar. Okay. Né? Vamos pensar uma roda de liga leve de um veículo. Aro de liga leve, magnésio. Quando queimando, ele em contato com a água, ele vai explodir, vai sair, pode atingir pessoas e aumentar o fogo. Classe E de incêndio, classe E. Devemos tomar certos cuidados com esse tipo de classe de incêndio. A classe E de incêndio é quando envolve materiais radioativos, quando tem radiação ionizante. Então, num setor hospitalar, um setor de imagem de hospital, radiologia, né? Radiologia, que tem raio-x, radioterapia. Então, quando nós chegarmos num local que tem aquela simbologia do trifólio, muitos desconhecem. Que é a da radiação, né? Radiação. O trifólio é aquela simbologia da radiação. O trifólio foi criado em 1946, um ano após a Segunda Guerra Mundial, da bomba de Hiroshima. Ok. Então, para mostrar para as pessoas as fontes de radiação ionizante existentes no mundo. Então, quando nós temos um local que tem tenha um certo cuidado. E a classe K de incêndio é de kitchen. Vem de cozinha, quando pega fogo em óleo de cozinha. Então nós temos 6 classes de incêndio. Classe A, B,
C, D, E e classe K. Classificar. E para cada classificação tem um extintor diferente? Exatamente, é o que eu vou orientar agora. Uma classe A, que é material combustível sólido, vocês que estão nos ouvindo. Quando vocês depararem com uma situação que é um material combustível sólido, madeira, papel, tecido, plástico, borracha, o melhor agente extintor é a água. É o extintor de água, pois a água, ela age por penetração, ela entra nos veios da madeira, encharca o tecido, encharca o papel, o papelão e evita a sua reignição. Pois o material combustível sólido, ele queima na superfície, Gustavo, e também na profundidade, deixando resíduos quando queimados. Brasa, cinza, carvão. Então, quando deparamos com uma situação de um princípio de incêndio com classe A, material sólido, melhor agente extintor é o de água. Água. Quando deparamos com uma situação, um líquido inflamável queimando, não se joga água, pois pode ter um fenômeno do fogo chamado de boil over, o efeito turbilhonar. Quando eu jogo a água, as moléculas da água tendem a aumento o volume aumentar 1.700 vezes o volume de água depositado e queima tudo. Então, por isso a melhor forma de fazer extinção no líquido inflamável é por abafamento. Então, nós temos nos comércios aí o extintor de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio. Por isso nós usamos na classe B de incêndio, que são líquidos inflamáveis, nunca joguem água, nunca usem a água, e sim agentes extintores que agem por abafamento, como o pó químico seco e o dióxido de carbono, que é o CO2, para fazer esse combate líquido inflamável. A classe C de incêndio, que é material elétrico e energizado, melhor forma de fazer extinção... Que seria, por exemplo, explodiu uma caixa de força primária, é isso? Sim. Aí uma primária, uma cabine primária, precisamos ter pessoas habilitadas para aproximar dela. Que tem o curso de NR10, que são a segurança da parte elétrica. E tá pegando fogo. E tá pegando fogo. A melhor forma de fazer extinção é com um agente extintor que age por abafamento, um pó químico seco. Por exemplo, a base de bicarbonato de sódio. Quer dizer, não é jogar água lá, né? Não, de forma alguma. E antes tomar o cuidado de fazer o contato com a equipe de eletricidade para fazer o desligamento dessa energia. Então, todos os equipamentos elétricos energizados, quando iniciam-se a queima, nós desligamos o circuito elétrico antes de fazer a extinção. Qual o melhor agente extintor para fazer uso aí num computador, num televisor quando está queimando? O CO2, o gás carbônico. Ele não deixa resíduo, ele dissipa fácil no ar e ele faz o combate por abafamento, também resfriamento devido à sua temperatura. Ar-condicionado também? Ar-condicionado também, desliga-se o circuito elétrico e faz o combate com CO2. Na ausência do CO2, não tem o equipamento CO2 na empresa, ali no seu comércio. Usa o equipamento extintor de incêndio à base de bicarbonato de sódio. Mas não tem, digamos que não tenha também. Aí nós desligamos a energia. Deixa queimar. Aguarda o apoio chegar. Não joga água de jeito nenhum. De jeito algum, que pode receber uma descarga. Dependendo do material, ele pode estar energizado. Ok. A classe D de incêndio é por abafamento. Existe um agente extintor especial que ele é pó de grafite em pó, que faz o combate dessa classe de incêndio. Também podemos usar outros tipos de materiais aí, ou seja, agentes naturais, para fazer o combate também por abafamento, como terra, areia, cal, que age por abafamento. Classe K de incêndio, Gustavo, que é a classe de incêndio de líquidos da cozinha, gorduras vegetais ou óleo de cozinha, quando está queimando, e as pessoas se enganam pensando que jogando água vai fazer extinção. Pelo contrário, vai propagar ainda mais, né? O fogo, sim, né? Então, há tempo atrás nós já falamos sobre isso. Eu lembro, tá vendo, ó, como eu guardei. Nunca joguem água. Exato. Façam sempre o abafamento. Então, na residência, então uma dica para quem agora, está na na residência a pessoa não vai ter um extintor, isso, né? O que nós podemos usar? Um pano úmido e não molhado. Tem pessoas que vai lá, encharca o pano e coloca sobre a panela e pode cair gotas de água nesse líquido e aumentar o fogo. Então nós vamos umedecer o pano, né? Torcer, desligar o fogo antes do fogão, tomando certo cuidado e colocando, cobrindo aí essa panela, essa frigideira que está queimando, ou usando uma tampa, desde que essa tampa seja maior do que aquele campo que está queimando. Evitem pegar essa panela e sair, levar para a pia ou sair para o quintal, que também pode sofrer uma queimadura. Então desliga-se antes o fogo do fogão, e com certo cuidado, pega um pano úmido, cobre essa panela ou a frigideira ou uma tampa, fazendo
por abafamento esse combate, Gustavo. Ô Firmino, muitas pessoas também questionando, o Alessandro Pereira da Silva, ele dizendo o seguinte, bom dia, pergunte ao Firmino sobre o incêndio no resort que nós tivemos aqui. Sim, do Mavisa. Do Mavisa, o Cesário Lange, né? A minha pergunta é, quando você tem, por exemplo, uma estrutura com espuma, que nem nós temos aqui no estúdio. Sim. E essa estrutura tá pegando fogo. No caso lá do resort, foi a área do palco que pegou fogo, exatamente, né? Quais são os procedimentos a serem adotados, Firmino? Obviamente que o primeiro é evadir-se do local, né? Sair do local, né? Existe a prevenção, né? Sim. Então, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, né, tem o seu decreto estadual, né, do Corpo de Bombeiros, que tem as suas instruções técnicas, né? E tem essas instruções, por exemplo, espuma. Uma espuma termoacústica, ela deve ser regulamentada, deve ter laudo, que não pode propagar o fogo, né? Então, uma espuma, quando começa a propagar a chama, ela é de classe A. É um material combustível sólido. Ela... água, então, usa-se água. Usa-se água, né, para fazer esse combate. Mas só que também envolvemos ali, ao mesmo tempo, materiais elétricos. Então, antes de fazer o uso ali da água... Desligar a força, desligar, né? O circuito elétrico. E lembrando que ela é altamente tóxica, né? Então, tem espuma que propaga, né, um gás tóxico. Então, por isso, a espuma que ela é regulamentada, ela tem o laudo, né? Então ela não vai propagar esse gás e também não propaga o fogo. Então por isso que as pessoas que têm aí o show, quando vai fazer show, precisa apresentar o controle de material de acabamento e revestimento com esses laudos, né, para evitar essa propagação, evitar que também desprenda esse gás tóxico, que muitas pessoas elas morrem por asfixiamento. Sim, foi o que aconteceu na Boate Kiss, né? Na Boate Kiss, né? Então a primeira coisa a se fazer é pedir para desligar a energia, que tem as placas de saída de emergência, que elas são fotoluminescentes. Agora, o Firmino, eu entendo o que você está dizendo e é totalmente pertinente. No entanto, quando você se depara com uma situação dessa, é uma situação de pânico geral, certo? Sim. As pessoas não se atentam aí no quadro de energia, desligar a energia, né? Por isso nós devemos passar certas instruções, orientar essas pessoas, né? Não teria, a tecnologia está tão moderna, a minha pergunta é, existe, por exemplo, algum quadro de energia que ao menor incidente de fogo, ele se autodesliga? Pode fazer sim o desligamento conforme a carga de energia, né? Daí ele cai os disjuntores, sim, né? Acabando com a energia ali. Tem situação também que pode até interligar o som de uma casa de show, por exemplo, sistema de alarme, por exemplo, de incêndio. Como é que nós vamos identificar que o sistema de alarme está acionado durante lá um show? Por isso que deve ser audiovisual, deve ter uma iluminação, né? Também. A sirene deve ser audiovisual. Além do som, também ela fica piscando ali aquela luz intermitente. Porque com o show tocando você não vai ouvir, né? Como, né? Pode ser usado também uma situação que quando toca-se o alarme, automaticamente acaba a energia, acaba a energia, né? Então é importante, né? As pessoas se atentar a isso, né? O dono de casas de shows, né? Quem frequentemente faz isso aí, balada, por exemplo. Então, quando acontece uma situação de emergência como essa, a primeira coisa a se fazer, pedir para um responsável que desligue a energia, evitando também a propagação, porque fica o circuito elétrico acionado, e evacuação de emergência. Mas cuidado durante a evacuação, as pessoas, elas ficam tão apavoradas que acontece pisoteamento. Sim, exatamente. Então, procura encontrar ali a saída de emergência antes de chegar, antes do início da balada, começou lá show, o que seja, comecem a observar, é uma dica importante, comecem a observar onde ficam as saídas de emergência, onde fica a rota de fuga para que vocês saiam em segurança para fora. Aliás, todos deveriam ter essa percepção, né? Você vai num cinema, você vai num baile, você vai numa casa noturna, você vai em qualquer evento fechado, saiba para onde você terá que sair caso haja alguma necessidade, exatamente, né? Se a pessoa tem um conhecimento básico aí de primeiros socorros, de combate a incêndio, peça para que alguém acione o bombeiro, peça para que outro desligue a energia, alguém que vai retirando essas pessoas com cuidado da edificação, pelas rotas de fuga. Observe se essas portas estão aferrolhadas ou não, aquelas portas de saída de emergência, que já falamos sobre isso na aula passada. Sim. Né? É importante nós chegarmos no estabelecimento e observar se tem rota de fuga, por onde que nós vamos sair, onde fica a saída de emergência, né?
como você mesmo citou, no cinema. Tem pessoas que olham no chão do cinema, vê aquelas mangueiras, as luzinhas falam, nossa, que bonitinho, que né? bonito, será que é do Natal passado que esqueceram de tirar? Né? Então, nós precisamos saber que aquilo ali é uma rota de fuga que leva a uma saída de emergência, Gustavo. Sim. Então, são dicas importantes para os ouvintes, as pessoas que fazem uso de estabelecimentos comerciais, até mesmo na residência. Os cuidados que nós devemos ter na residência também. Sem dúvida. Então, sobre as classes de incêndio, não esqueçam que os extintores de incêndio têm os rótulos de identificação, mostrando qual a classe de incêndio e para que serve cada extintor. Então, o extintor, ele tem a sua pressurização, que mostra no manômetro. Quando nós temos o extintor de CO2, ele não tem esse manômetro, ele tem um difusor na frente, que é aquela ponta cônica ou cilíndrica, né, na cor preta ou vermelha encontrado, que quando faz o uso daquele equipamento, nós não podemos segurar no difusor, e sim na manopla, naquela peça preta que tem logo atrás do difusor, devido ao congelamento dele, que ele vai congelar, e se a mão estiver no difusor, você não vai aguentar segurar, exatamente. Pode queimar a mão. Sim. De temperatura baixa. Essas são as dicas, Gustavo. Legal. Firmino, obrigado, agradeço novamente. Você é responsável pela Fire Life, que está aqui no condomínio residencial empresarial Bandeiras. Seus contatos para quem quiser tirar dúvida, conhecer o seu trabalho. Contato do Firmino, rede social, Instagram Bombeiro Firmino, Renato Firmino no Facebook. O telefone é 15 98827 3971. 15 98827 3971. Contem com o apoio do Firmino. Venham vocês aqui conhecer a Fire Life Treinamento, que está instalada aqui no Centro Empresarial, no Bandeiras, aqui em Votorantim, um lugar maravilhoso de se estar. Venham conhecer. Hoje nós começaremos um curso de Libras no atendimento pré-hospitalar, como atender a comunidade surda, com o bombeiro Firmino e a professora de Libras, Gisele Jimenez. Hoje, se você que está interessado em conhecer um pouco de APH, né, atendimento pré-hospitalar, abordagem primária com aquela pessoa, o primeiro contato com a pessoa, e sair falando Libras no APH, façam contato com o Firmino, venham conhecer o Bandeira Centro Empresarial e a Fire Life Treinamentos, que estão montando uma mega estrutura para vocês. Um beijo do Firmino, como sempre falo, saiam da residência em segurança, trabalhem em segurança e retornem para os seus lares em segurança. Um beijo a todos. Que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. 8h37, agradecendo novamente Renato Firmino. Semana que vem ele estará de novo, de volta conosco aqui novamente. Vamos a uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da Padaria Real com o premiadíssimo Café Excelsior. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Manhã. 8h37 agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.